Neste vídeo, vamos explorar 5 ensinamentos poderosos de Jesus sobre a oração que podem transformar sua vida. Descubra como a simplicidade, o arrependimento e a confiança total em Deus podem renovar sua espiritualidade e trazer paz ao seu coração. Não perca! Se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. A oração, para muitos, é uma prática simples. No entanto, os ensinamentos de Jesus sobre a oração são incrivelmente profundos e poderosos. Sua sabedoria não nos oferece apenas uma lista de regras, mas lições que nos guiam para uma comunicação verdadeira, íntima e transformadora com Deus. Ele nos ensina a buscar a sinceridade, a simplicidade e o poder do perdão em nossas palavras e atitudes. Vivemos em um mundo cheio de distrações, onde somos constantemente bombardeados por informações, exigências e responsabilidades. Nesse contexto, é fácil perder o foco e a conexão com o divino. No entanto, Jesus nos deixou uma bússola espiritual clara para seguirmos. Ele nos mostrou como podemos nos conectar com Deus de maneira verdadeira e significativa, seja nos momentos de alegria ou de angústia. Neste extenso artigo, vamos explorar detalhadamente os principais ensinamentos de Jesus sobre como devemos orar. Vamos mergulhar em temas como a sinceridade no coração, o poder transformador do perdão, a importância da simplicidade nas palavras e o valor do silêncio e da escuta. À medida que avançamos, veremos que o último ensinamento é o mais importante de todos, pois pode mudar completamente nossa vida de oração e a maneira como nos relacionamos com Deus. A importância da oração na vida cristã. Antes de mergulharmos nos ensinamentos específicos de Jesus sobre a oração, é importante refletir sobre o papel que a oração desempenha na vida cristã. Desde os primeiros dias da Igreja, a oração foi vista como uma das práticas mais fundamentais para o crescimento espiritual e a comunhão com Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que usaram a oração como uma ferramenta poderosa para se aproximarem de Deus, pedirem orientação, expressarem gratidão e confessarem seus pecados. Da mesma forma, Jesus, durante seu ministério terreno, frequentemente se retirava para orar, demonstrando que mesmo o Filho de Deus considerava a oração essencial para manter uma conexão constante com o Pai. A oração nos ajuda a alinhar nossos corações com a vontade de Deus. Ao orar, abrimos nossas vidas para a direção divina e permitimos que Deus nos molde conforme seus propósitos. No entanto, para que nossa oração seja verdadeiramente eficaz, precisamos seguir os princípios que Jesus nos ensinou. E é isso que vamos explorar agora. 1. A simplicidade nas palavras. Frequentemente, ao orarmos, caímos na tentação de achar que precisamos de palavras sofisticadas e elaboradas para que Deus nos ouça. Há uma tendência de pensar que, quanto mais longas ou mais rebuscadas forem as nossas orações, mais eficazes elas serão. No entanto, Jesus nos ensina o oposto. Em Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, ele nos adverte: "E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem." Com isso, Jesus nos mostra que Deus não está à procura de palavras bonitas ou discursos impressionantes. Ele quer um coração sincero e humilde. A simplicidade na oração é uma forma de expressar confiança em Deus, sabendo que Ele já conhece nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Quando falamos com Deus, não precisamos usar termos teológicos complexos ou frases que pareçam profundas. Orar é como ter uma conversa com um Pai amoroso que já conhece o que precisamos, mas ainda assim deseja ouvir nossa voz. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, é o exemplo perfeito de simplicidade e profundidade. Com apenas algumas frases curtas, Jesus abrange tudo o que precisamos dizer a Deus: adoração, submissão à sua vontade, pedidos por provisão diária, perdão e proteção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, embora breve, contém tudo o que precisamos para nos conectarmos com Deus. Ela nos ensina que a oração não é sobre impressionar a Deus, mas sobre estar em comunhão com Ele. Muitas vezes, podemos nos sentir inseguros em relação às nossas orações, achando que não estamos dizendo as palavras certas,
ou que nossas orações não são boas o suficiente. No entanto, Jesus nos ensina que Deus já sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isso nos dá uma liberdade incrível para orar sem medo e sem a necessidade de seguir fórmulas ou roteiros. 2. O silêncio e a escuta. Quando pensamos em oração, nossa primeira reação geralmente é associá-la ao ato de falar, de expressar nossas necessidades e desejos a Deus. No entanto, há uma dimensão da oração que muitas vezes esquecemos: o silêncio. Jesus, em seu ministério, nos deu o exemplo de como o silêncio é uma parte essencial da comunhão com o Pai. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, vemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele não buscava apenas momentos para falar, mas também para estar em silêncio e ouvir. O silêncio é a pausa que permite que a voz de Deus se manifeste em nossas vidas. Um dos momentos mais poderosos que ilustram o valor do silêncio e da escuta é a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46, lemos que momentos de sua prisão, Jesus se afastou para orar. Ele pediu aos discípulos que ficassem e vigiassem com ele, mas ao mesmo tempo, retirou-se para um momento de silêncio e solidão com Deus. Nesse momento de profunda angústia, Jesus não fez apenas uma oração longa. Ele também passou um tempo em silêncio, aguardando a resposta do Pai. O silêncio permitiu que Jesus não apenas expressasse suas emoções, mas também se preparasse para aceitar a vontade de Deus. Isso nos ensina que, em nossa própria caminhada espiritual, precisamos de momentos de silêncio para ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes, a resposta já está presente, mas somos nós que precisamos nos aquietar para percebê-la. Em 2 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, lemos a história de Elias no Monte Horebe, onde ele estava esperando uma manifestação poderosa de Deus, talvez no vento forte, no terremoto ou no fogo. No entanto, Deus não estava em nenhum desses elementos. Ele estava em um sussurro tranquilo. Isso nos ensina que muitas vezes procuramos por Deus em grandes sinais ou em respostas espetaculares, mas Ele fala conosco de maneira sutil, em momentos de calma e silêncio. 3. Confiança na vontade de Deus. Quantas vezes você já orou e no fundo sentiu aquela dúvida se Deus realmente iria responder? A confiança é a base de qualquer relacionamento, e isso é especialmente verdade na nossa relação com Deus. Jesus nos ensinou que a confiança deve ser o alicerce de nossas orações. Em João, capítulo 15, versículo 7, ele declara: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido." Esse versículo é um convite não apenas para orar, mas para confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando falamos com Deus, nossa confiança deve estar no centro da oração, pois é somente assim que podemos verdadeiramente depender dEle. A confiança em Deus é como uma âncora que mantém nossa alma firme em meio às tempestades da vida. Imagine que você está em um barco e as ondas começam a se agitar. Você pode tentar remar com todas as suas forças, mas sem uma âncora, você estará à deriva. Da mesma forma, sem confiança em Deus, nossa oração se torna apenas um conjunto de palavras sem força para nos manter firmes. Jesus nos mostra que, quando oramos, devemos confiar não apenas no que pedimos, mas em quem estamos pedindo. Não é sobre acreditar que Deus pode fazer algo, mas sim ter a convicção de que Ele já está agindo, mesmo antes de vermos os resultados. Confiança absoluta é entender que Deus vê o que nós não podemos ver. Ele está além do tempo, além das circunstâncias momentâneas, e sabe exatamente o que é melhor para nós. Nenhum exemplo ilustra melhor a confiança absoluta em Deus do que a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus ora: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Aqui vemos que, mesmo enfrentando um momento de dor e angústia extrema, Jesus confiou totalmente no plano do Pai. Ele não tentou evitar o sofrimento a qualquer custo, mas entregou sua vontade à vontade de Deus, sabendo que o Pai sabia o que era melhor. Esta é a verdadeira confiança. Não está em evitar o sofrimento, mas em acreditar que, mesmo no sofrimento, Deus está no controle. Confiar em Deus muitas vezes significa esperar, e esperar pode ser uma das coisas mais difíceis que fazemos. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, e é frustrante quando sentimos que nossas orações estão sendo ignoradas ou atrasadas. No entanto,
É nesse momento de espera que nossa fé é testada e fortalecida. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz: Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Isso nos ensina que a fé verdadeira não espera ver o milagre para acreditar. Ela já crê que Deus está trabalhando, mesmo antes de vermos o resultado. Quando confiamos em Deus, nos libertamos do fardo de tentar resolver tudo por conta própria. Quantas vezes tentamos controlar nossas circunstâncias apenas para perceber que nossas forças são limitadas? Confiar em Deus é um ato de humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas e que sem Ele, nossas forças são insuficientes. Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando oramos com confiança, nossa oração se transforma. Ela deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma conversa serena com o Pai, onde entregamos nossas preocupações e descansamos em sua providência. 4. Perseverança em tempos de crise. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas uma prática momentânea, mas um estilo de vida contínuo e perseverante. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele conta a parábola da viúva persistente que buscava justiça diante de um juiz iníquo. Jesus começa a parábola com uma mensagem clara. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui, Jesus nos lembra que a oração eficaz não é aquela feita esporadicamente ou com pressa, mas a oração perseverante, aquela que insiste, mesmo quando as respostas parecem distantes. A viúva da parábola não tinha poder ou influência. Ela não podia oferecer subornos ou favores ao juiz. No entanto, ela tinha algo muito forte: sua persistência. Ela continuou a ir ao juiz dia após dia, até que ele, cansado de sua insistência, concedeu-lhe justiça. Jesus usa essa história para nos ensinar uma lição profunda sobre como devemos nos posicionar na oração. Com perseverança, sem perder a esperança, mesmo quando as respostas parecem tardar. Ele nos lembra que Deus, diferentemente do juiz iníquo, é justo e bondoso. Se até um juiz injusto pode ser movido pela persistência, quanto mais o nosso Pai Celestial que nos ama. Muitas vezes, desistimos de orar porque achamos que Deus não nos ouviu ou porque não vemos uma resposta imediata. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde esperamos que tudo aconteça rapidamente. Mas a oração não segue o ritmo do mundo moderno. Ela segue o ritmo de Deus. E o tempo de Deus, muitas vezes, desafia nossas expectativas. A oração perseverante nos ensina a esperar e a confiar que, mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele está alinhando circunstâncias, moldando corações e preparando algo maior do que pedimos. Perseverar na oração não significa repetir mecanicamente as mesmas palavras todos os dias, mas sim manter um coração constante na busca por Deus. Cada vez que oramos, fortalecemos nossa fé, renovamos nossa esperança e reafirmamos nossa confiança em Deus. A oração perseverante molda nosso caráter, nos ensina a esperar no tempo de Deus e a confiar em seu plano, mesmo quando esse plano não é visível para nós. Um dos maiores exemplos bíblicos de perseverança na oração é o de Daniel. Em Daniel capítulo 10, lemos que ele orou e jejuou por 3 semanas, sem receber resposta alguma. Mas finalmente um anjo apareceu a ele e disse: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Isso nos mostra que, mesmo quando as respostas parecem atrasadas, Deus já ouviu nossas orações desde o primeiro momento. No entanto, há uma batalha espiritual acontecendo, que muitas vezes desconhecemos. Perseverar na oração é acreditar que, mesmo no silêncio, Deus está ouvindo e agindo. Não sabemos o que está acontecendo nos bastidores espirituais, mas podemos confiar que Deus está no controle. Perseverar na oração não é apenas sobre obter respostas. É um processo que nos molda e nos transforma. A oração perseverante nos ensina a ser pacientes, a esperar no tempo de Deus e a confiar em sua vontade soberana. Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. 5. Oração pelos inimigos. Quando pensamos em oração, geralmente associamos a momentos de busca por conforto, paz ou por nossos próprios desejos e necessidades. No entanto, Jesus, em um dos ensinamentos mais revolucionários de seu ministério, nos convida a ir além.
Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus nos desafia: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse mandamento parece contrário à lógica humana, especialmente em um mundo onde somos ensinados a nos proteger de quem nos machuca e a guardar distância de quem nos fere. Mas o que Jesus nos ensina aqui é algo radical. O verdadeiro poder da oração não está apenas em orar por aqueles que amamos, mas em interceder por aqueles que nos causam dor. Orar pelos inimigos é um ato profundo de transformação interior. Quando nos dispomos a levar nossos inimigos diante de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A mágoa, o ressentimento e o ódio que muitas vezes alimentamos são confrontados pela presença de Deus. O ato de orar por alguém que nos feriu é uma maneira de nos libertarmos das correntes da amargura. Jesus não nos pede para orar pelos nossos inimigos apenas para o bem deles, mas também para nossa própria cura. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, vemos o exemplo mais poderoso de Jesus orando por seus inimigos enquanto estava na cruz. Em meio à dor e à humilhação, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse exemplo de oração transcende o entendimento humano e nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites. Ao orarmos pelos nossos inimigos, não estamos justificando suas ações, mas estamos entregando a situação a Deus, confiando em sua justiça. Quando oramos pelos nossos inimigos, estamos também nos libertando do fardo do rancor. Muitas vezes queremos resolver as injustiças com nossas próprias mãos, mas orar por quem nos machucou é entregar essa situação nas mãos de Deus. Estamos dizendo: Senhor, eu confio que Tu és justo e que farás o que é certo. Eu não quero carregar o peso dessa mágoa, por isso te entrego essa pessoa. Além de nos libertar, a oração pelos inimigos nos transforma em agentes de reconciliação. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus nos chama para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Orar por quem nos machucou é um passo nessa direção. Estamos escolhendo ser canais da paz de Deus, em vez de perpetuar ciclos de ódio e vingança. Outro exemplo poderoso de oração pelos inimigos é o de Estevão, o primeiro mártir cristão. Em Atos capítulo 7, versículo 60, enquanto era apedrejado, Estevão orou: Senhor, não os consideres culpados por este pecado. Essa oração reflete o coração de alguém que verdadeiramente compreendeu o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. Assim como Jesus orou por aqueles que o crucificaram, Estevão seguiu seu exemplo e intercedeu por aqueles que tiravam sua vida. Esse tipo de oração é uma demonstração de fé e obediência ao mais alto nível, e nos mostra que, mesmo nos momentos de maior dor, podemos escolher o caminho do amor e do perdão. Espero que esses ensinamentos de Jesus sobre a oração tenham tocado profundamente seu coração e trazido novos insights para a sua jornada espiritual. A oração é uma ferramenta poderosa que nos aproxima de Deus e, ao praticarmos esses princípios, seja a simplicidade nas palavras, o silêncio e a escuta, a confiança plena, a perseverança em tempos difíceis, ou até mesmo a oração pelos nossos inimigos, estamos nos alinhando mais com a vontade de Deus para nossas vidas. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar aprendendo e aprofundando sua fé, eu te convido a deixar seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, suas dúvidas ou até mesmo testemunhos de como a oração tem transformado sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos muitos outros temas edificantes que podem ajudar você a crescer espiritualmente e a fortalecer sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.